Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica: verde. Nona semana do Tempo Comum. Terça-feira, 4 de junho de 2024. Primeira leitura. Leitura da segunda carta de São Pedro. Caríssimos, esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chama se vão derreter, e os elementos, consumidos pelo fogo, se fundirão? O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Considerai também como salvação a longanimidade de nosso Senhor. Vós, portanto, bem-amados, sabendo disto com antecedência, precavei-vos, para não suceder que, levados pelo engano destes ímpios, percais a própria firmeza. Antes procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, desde agora, até ao dia da eternidade. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Já bem antes que as montanhas fossem feitas ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre vós sois Deus. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Pode durar 70 anos nossa vida, os mais fortes talvez cheguem a 80, a maior parte é ilusão e sofrimento, passam depressa e também nós assim passamos. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Manifestai a vossa obra a vossos servos, e a seus filhos revelai a vossa glória. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós, como herança. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes, para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus, Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas, com verdade, o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles, e respondeu, Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda, e Jesus perguntou, De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam, De César. Então Jesus disse, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. É preciso viver a verdade do Evangelho com coragem. Quando chegaram, disseram a Jesus, Mestre, sabemos que tu és o verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não?
Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? A liturgia tem nos levado para um caminho um tanto difícil. Você, que tem nos acompanhado, tem visto a dureza de Jesus para trazer a salvação para cada um de nós. Mas todos os episódios que nós temos passado por essa liturgia mostram somente pessoas que não se comprometem com a verdade do Evangelho. Querem viver as suas próprias verdades, mas não são capazes de libertar o homem e a mulher de suas prisões interiores. Percebe-se que, quando Jesus é interrogado pelos fariseus, por que os discípulos estavam apanhando milho no dia de sábado, mostra a quem nós devemos pagar. Para César ou para Deus? Começam a colocar Jesus em ciladas, começam a criar armadilhas para ele. Permanecer fiel à verdade do Evangelho. Meus irmãos, quem é fiel ao Evangelho causa interrogações na vida das pessoas e também está sujeito a algumas armadilhas. Jesus, por viver a verdade, está a todo momento passando por diversas armadilhas. Mas porque ele é um homem sábio, porque é um homem que está antenado ao coração de Deus, consegue, de forma categórica, desbancar todas as artimanhas dos seus inimigos. Nenhuma armadilha humana é capaz de superar a verdade de Deus, e Jesus está, hoje, criticando a nossa hipocrisia. Será que eu tenho vivido uma vida de hipocrisia? Onde eu tenho buscado somente pessoas que me agradam, a qual eu dou preferências, a qual eu farei de tudo porque eu vou ter algo em troca. Isso é um grande perigo do qual nós não estamos isentos. Então, Jesus está nos alertando para permanecermos fiéis na verdade do Evangelho, porque este é o grande risco. O grande risco é darmos apenas preferências a pessoas que podem nos beneficiar de alguma forma. Ele está criticando duramente isso. Aqueles que fazem coisas às pessoas a fim de terem regalias e privilégios, mas quando o Evangelho é pregado na sua firmeza, tudo isso é desbancado. Que o Senhor possa atingir o meu e o seu coração através desta homilia, para que nós não corramos o risco de ser hipócritas. Jesus está dizendo, hipócritas. Que ele não nos dirija assim, mas que possa olhar para nós e ver, no nosso coração, o desejo de fazer a sua vontade e permanecer na sua vontade e no seu Evangelho. Que o Senhor nos livre de toda e qualquer hipocrisia para vivermos a verdade do Evangelho, para a qual todos somos chamados. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.